Por nós, amém? A partir do verso 14. Quem encontrou diz amém. Oh, glória. Quem não tem Bíblia, acompanha ali no projetor. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, os seus mantos, com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa até o 21. Amém? Glória a Deus. Sabemos, eu não vou me estender na leitura. A igreja conhece bem esse texto. Trata-se desses 3 jovens que se negou a adorar a imagem que o rei ergueu e foram lançados na fornalha de fogo ardente. O que eu quero chamar a atenção da igreja, de você que nos vê através da transmissão, está nos versos 17 e 18. Foi o que Deus tratou ao meu coração. E eu quero dividir com vocês esses 2 versículos, 17 e 18, que diz assim: se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu dei um título um tema a essa leitura. Pode soltar o tema, Paulinho? Se ele não conseguir, eu falo. É que eu creio que, assim como eu, a igreja tem observado os tipos de pregações por aí, né? O tipo de sermões que nós temos ouvido na internet. Pregações onde cada vez mais o homem se adapta a querer algo para essa vida. E querer buscar a Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer e pode oferecer para as nossas vidas. Por isso que muitas vezes as pessoas se decepcionam quando vêm para a igreja. Porque vêm em busca de algo, e quando Deus não faz da forma que eles querem, eles simplesmente dizem: não vou mais.
porque queria, só veio atrás das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos, né? E quando Deus falava comigo a respeito desse tema, Ele me chamou a atenção, Ele focou os meus olhos nesses versículos, porque eu entendi que esses rapazes, eles estavam pouco se importando com o que poderia acontecer com eles, com a matéria, com o corpo deles. Eles estavam mais preocupados com a sua vida com Deus. Igreja, nós não podemos nos limitar apenas a essa vida, a esta terra, achando que o melhor de Deus é aqui, achando que mas eu tenho promessa de Deus. Mas Deus, né? Deus me prometeu vitória. Sim, Ele nos dá vitória aqui. Mas a maior vitória nossa não é aqui. A nossa vida não é aqui. Então, esses rapazes, eles simplesmente quis dizer isso. Olha, rei, é o seguinte: se quiser nos matar, nos mate. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, é mais ou menos aquele louvor de Jó, é mais ou menos aquele louvor que Deus é Deus, né? Fazendo ou não fazendo. Simplesmente Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que Deus era Deus, independente do que Ele viesse fazer. E eles eram servos de Deus, independente do que Deus fosse fazer. Eles simplesmente disseram: olha, rei, se o meu Deus quiser, se o nosso Deus quiser, Ele nos livra. Se não, nós não vamos adorar a tua estátua. Eu coloquei um tema, não encontrou não. Eu coloquei um nome: é melhor morrer do que perder a vida. É meio contraditório, eu lendo, eu escrevi, eu mesmo ri, porque parece frase de Chapolin Colorado, né? É melhor morrer do que perder a vida. Quando nós falamos morrer, o que é morrer para o crente? É a nossa matéria, o nosso corpo, voltar ao pó. E viver e vida para o cristão não é essa vida. O nosso viver não é aqui, a nossa vida é com Cristo. Então, mesmo que morramos aqui, o que importa é depois. Para o crente, igreja, nós temos que nos alegrar dessa forma. A nossa esperança não é aqui. A nossa vida não é aqui. Independente do que aconteça, se Deus nos der vitória sobre algo ou não, se Deus nos curar ou não, se Deus nos tirar do deserto ou não, independente disso, o que importa é a nossa vida espiritual, é a nossa eternidade. É isso que nós devemos focar. Vivendo ou morrendo, somos de Cristo. Foi aquilo que Paulo disse. Que se viver é Cristo, morrer é lucro. Nós temos que parar de nos apegar a essa vida como se ela fosse apenas essa vida. E saber que Deus faz como Ele quer, quando Ele quer. O que nós temos que aprender a fazer, como esses jovens, colocar no nosso coração o desejo de adorá-lo, independentemente do que Ele venha ou não fazer nas nossas vidas. Porque Ele é Deus, simplesmente isso. Não tem como mudar. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele faz, e Ele continua sendo Deus. Você aceitando ou não, nós querendo ou não, Ele é Deus. O que importa para nós é saber que há uma promessa de vida e vida eterna. É isso que tem que nos alegrar. É isso que tem que nos manter firmes na presença de Deus, porque nós sabemos que temos lutas aqui, também temos vitória, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso e nos sustenta e nos ajuda, mas tem uma promessa. O nosso Jesus fez uma promessa de nos buscar para morar com Ele na eternidade. É isso que tem que nos alegrar. Não focarmos naquilo que queremos aqui, e Deus tem que fazer, e Deus vai fazer, Deus faz isso, Deus faz, é só muitas vezes o que oramos.
Deus faz. Se Deus não quiser fazer, né? Esses rapazes, eles entenderam que eles poderiam muito bem acatar a ordem do rei. Olha a situação desses jovens. Esses jovens foram denunciados no meio daquela multidão prostrada, adorando a estátua. Eles não se dobraram e imediatamente alguém teve, né? Correu até o rei, já foi entregando. Olha, ó rei, aqueles 3 homens lá, né? Aqueles 3 judeus lá, eles não estão te obedecendo, eles estão fazendo pouco caso de ti, ó rei. E ele se enfureceu e chegou diante deles e disse: olha, é verdade isso? Pois eu vou dar mais uma oportunidade. Mais uma vez os instrumentos irão tocar. Aí se vocês voltar atrás, se arrependerem e se prostrar, então eu não vou lançar vocês na fornalha. Mas se vocês não fizerem, não adorar, então vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Pense, o que você faria, o que eu faria diante de uma situação dessa? Olha, ou você me obedece, ou você vai morrer. E não é qualquer morte não, viu? É queimado. É queimado, é jogado atados, amarrados na fornalha de fogo ardente. E aí? Quem é o Deus que pode livrar você das minhas mãos? Eita Jesus, aleluia! O Deus Todo-Poderoso, que poderia muito bem nem deixar aqueles jovens chegarem a ser jogados na fornalha, mas Ele deixou, para mostrar àquele rei que ele estava enganado quanto ao Deus que Sadraque, Mesaque e Abidnego serviam. Ele deixou. Eles foram amarrados e jogados na fornalha. Ele disse: olha rei, pouco importa, morrendo ou não, de que adianta viver e ter uma morte eterna? De que adianta? Mesmo que vivamos aqui 300 anos, 400 anos, bem aqui, prósperos, e quando morrermos, de que adianta perder a vida? Não é melhor morrer? É melhor morrer do que perder a vida. É profundo essa. Quando eu estava estudando esses versículos e veio isso na minha mente, eu digo, aí eu fui estudar bem, analisar, isso é profundo. Melhor morrer do que perder a vida. Foi o que aqueles 3 jovens escolheram. Aqueles 3 jovens, eles não eram simplesmente servos do Deus Altíssimo, assim, eles poderiam também, eles tinham uma reputação ali, eles foram levados para a Babilônia como escravos, e aquele rei tinha constituído eles ali à frente dos negócios da Babilônia. Então eles tinham cargos importantes ali, eles também tinham uma reputação a zelar, né? Eles poderiam muito bem, não, a gente pensou direitinho, e a gente se arrepende, a gente vai fazer sim o que você quer. Mas não, eles preferiram morrer. Eles preferiram obedecer e adorar unicamente ao Deus vivo. Porque eles sabiam que se morresse, eles sabiam para onde iriam. Então é melhor morrer, mas viver eternamente com o meu Deus. De que adianta viver sem a presença do nosso Deus? De que adianta viver, ter aquilo que o mundo oferece, ter aquilo que a carne deseja, mas perder a vida eterna, o privilégio de viver ao lado de Deus por toda a eternidade? Não vale a pena. É melhor perder a vida aqui, mas ter o privilégio de ter Jesus na eternidade nos aguardando, aleluia, esperando ali nas portas celestiais e dizendo: bem-vindos, eu estava aguardando vocês.
Eita, igreja, se isso não alegra o teu coração, tem algo errado. Se o que alegra o teu coração tem sido coisas da terra, está errado. Porque o que nos alegra é a presença de Deus. O que nos alegra é a presença de Jesus Cristo. Estou num hospital, mas Ele está comigo. Eu estou no leito. Posso até não sair com vida, mas eu vou ter vida ao lado do meu Senhor na eternidade. É isso que nós temos que entender. Que o que importa para nós é aquilo que Cristo nos prometeu. E não foi promessas limitadas a esta terra, não. Foi promessas para a eternidade. É isso que nós temos que saber e priorizar na nossa vida, é a presença de Deus. Ah, mas alguém não vai gostar, alguém vai se entristecer comigo, e daí? Mas importa agradar a Deus. Mas importa obedecer a Deus. Ah, mas eu vou ficar sozinho, meus amigos vão se afastar de mim. Não são seus amigos. Amigos que te afastam de Deus não são teus amigos. Amigo é aquele que ora com você. Amigo é aquele que ora por você. Amigo é aquele que diz: olha, não vai por este caminho, porque você vai cair no precipício. Amigo é aquele que te leva para o caminho certo. Então, o que vale a pena na nossa vida é a presença de Deus. Mesmo que eu tenha que andar sozinha, viver sozinha, porque as pessoas não gostam. Ah, eu não gosto de crente, eu não gosto da conversa de crente. Eu não me importo, eu quero é o meu Jesus comigo. É isso que importa na nossa vida. A vida é eterna. Se Deus quiser fazer, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Ele é o meu Deus, o Deus que prometeu me levar para morar com Ele. Pouco importa o que aconteça com o meu corpo, que veio do pó e vai voltar para o pó. O que importa é o meu espírito, que tem um dono. A minha alma tem dono. E Ele disse: eu virei e buscarei você para morar comigo. Isso é lindo. Então se alegrem. Prestes a ser lançados numa fornalha. Alegre, glorifique a Deus. Porque Ele é Deus para te livrar da fornalha. Prefira ser lançado e espere o socorro de Deus. Mas não se renda, não se venda, não troque a presença de Deus por nada, porque não vale a pena. Prefira Deus. Escolha Deus. Sabe aquele hino antigo, né? Que todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações, as propostas, mas eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Aleluia. É dessa forma. Pouco importa se morrermos aqui. O que importa é que vamos viver lá. Amém? Vamos descansar no Senhor e fazer como esses jovens que enfrentou ali a ira e a arrogância daquele rei prepotente. E disse: olha, rei, nós não precisamos te responder sobre isto aí. O nosso Deus é Deus para nos livrar da fornalha e das tuas mãos, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, nós vamos continuar adorando só a Ele, mesmo que tenhamos que morrer. Sabe o que aconteceu? Isso é o mais lindo. Verso 22. 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa.
Então o rei Nabucodonosor se espantou. Escute, quando a gente escolhe ser fiel e obediente a Deus, o que Deus faz? Aleluia. Então o rei Nabucodonosor se espantou, verso 24, e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro da fornalha, dentro do fogo? Responderam: sim, ó rei, é verdade. Aí tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4. Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus. Eu, porém, vejo 4 homens soltos. Eles foram lançados amarrados. Aleluia. Eles foram jogados no fogo, amarrados. Eu vejo 4 homens soltos que andam, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Deus deixou aqueles homens serem lançados, amarrados na fornalha. Eles aqueceram de uma forma tão grande aquela fornalha, que até os homens que foram lançar eles, só com a quintura, as chamas, eles foram queimados, morreram queimados lá em cima. E lançaram aqueles homens amarrados na fornalha. E não tiveram nenhum fio dos seus cabelos queimados. A palavra de Deus diz que nem cheiro de fumaça tinha nos seus vestidos. Aleluia! Aí eu te pergunto, vale ou não a pena servir e obedecer a Deus, adorar somente a Ele, escolher a Ele acima de tudo e de qualquer coisa? Vale a pena sim. Deus é tremendo, igreja. Deus é tremendo. A nossa vida vai muito além, ela não se limita aqui. Nossa vida é na eternidade. Então aconteça o que acontecer, você que está nos vendo em casa, eu não sei a tua luta, eu não sei onde você se encontra nesse momento, se num hospital ou até em casa, mais desesperado por alguma coisa. Não se preocupe, porque o nosso Deus é fiel nas nossas vidas. Descanse nele, não temas. Essa é a palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. E se te lançarem no fogo, se Ele quiser, Ele vai te livrar do fogo. Se não, você vai para a eternidade morar com o Senhor. Amém? Que Deus nos ajude a entender isso. A nossa vida é na eternidade. O nosso lugar é no céu. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos muito que glorificar a Deus. Eu queria cantar um hino. Pode, irmão? Glória a Deus. Nós temos muito que glorificar a Deus. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quanto Deus já tem feito por nós. E até aquilo que nós achamos que Deus não fez, pedimos e não recebemos. Glorifique a Deus, porque tudo há um propósito. Tudo. Ah, Senhor, orei por algo e não recebi. Mas glorificado seja o teu nome. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que nós não entendamos muitas vezes, ou quase sempre. Mas ela é a melhor para as nossas vidas. Me ajuda a cantar esse hino. Aleluia.
Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Ei. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele é poderoso e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Sabe o que ele fez? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Ei, do outro lado com os pés enxutos puderam. Sabe o que? O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te... Se nas águas tu passares não vão. Aleluia! E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. E não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, ele vai fazer você passar. E você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Ei. Do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Porque quem está ao teu lado é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que dá vitória ao seu povo. Mesmo quando tudo parece impossível para o homem, Deus chega e dá livramento, dá vitória. Mas lembre-se, a nossa maior vitória é na eternidade. Deus, Jesus, já conquistou por nós. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.